Seja muito bem-vindo à Batalha na Mente e Emoções sob Controle. Quantos assuntos, não? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu falo assim, que se rompermos com isso, o nosso futuro vai mudar. Porque muitas vezes a gente está condicionados a limites que nós mesmos colocamos. Mas se aquilo que nós formos falar, que nós falarmos hoje, né, você entender e você tomar uma posição, tudo vai mudar, tá? Mas antes, eu peço a você, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente, gente, curta, ative o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Vamos lá então? Qual é o assunto de hoje, Cidiane? Cuidado com a autossabotagem. Talvez essa palavra seja bem familiar para você. Talvez você nunca tenha ouvido, mas você vai entender que muitas vezes você usa na sua vida, tá? Lá em Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você se torna aquilo que acredita continuamente. É isso que quer dizer esse versículo, tá? Então aquilo que eu tenho como verdade para mim, aquilo é dessa forma que eu vou viver. Então a autossabotagem, o que ela é de fato? É quando você se torna o maior inimigo do seu próprio propósito. Já tá começando a entender, né? É como se fosse o teto invisível que eu coloco sobre a minha própria vida. Eu começo a dar limite. Não é que Deus não queira nos levar mais alto. É que muitas vezes nós mesmos não acreditamos que podemos subir. Olha que coisa. Então, é fato, quem não acredita acaba não avançando. E a autossabotagem, gente, ela começa pequena. Por exemplo, como um pensamento que aparentemente é inofensivo. Talvez um dia você já tenha pensado, talvez eu não esteja pronta ainda. Isso é grande demais para mim. Tem gente melhor do que eu. Já passou isso na sua cabeça? Na minha já passou. Então esses pensamentos repetidos, eles viram crenças e essas crenças constroem limites. Então você começa a sonhar, mas já sonha o quê? Pequeno, ou talvez que não vai dar certo. Você já começa a sonhar com medo, espera que algo dê errado. Então, inconscientemente, você acaba criando barreiras em que você fala, até aqui eu posso ir. Entende? Você está colocando, Deus não colocou, você colocou. Então, a autossabotagem coloca limites onde Deus colocou promessas. E às vezes as pessoas falam, tô esperando a minha promessa que não chega. Mas talvez você tenha se auto-sabotado há tanto tempo e colocado uma barreira, um limite, e não faz com que você chegue até essa promessa. Você avance, né? Porque toda promessa, gente, ela não vem no nosso lugar de conforto, não. Na nossa zona ali. O Senhor nos chama para irmos até ela, para avançarmos, tá? Então, a autossabotagem, ela diz, não tente, não se exponha, não arrisque, não se destaque. Isso tudo, gente, quando eu estava preparando esse momento aqui, né, para nós, com esse assunto, eu comecei a me lembrar, assim que eu terminei minha graduação, eu fui, convidada para aprender, né, a dar aula na faculdade, a trazer algumas matérias lá também, né, já para ir começando a aprender a lecionar, né, porque eu não tinha noção nenhuma, né, de ser professora, né, e para mim foi uma experiência incrível, sabe por quê? Logicamente por conhecer muitas pessoas, né, ter essa experiência que é maravilhosa, mas eu era muito tímida,
eu tinha muita dificuldade com timidez. Me expor, o medo de até fazer perguntas, né, na escola. Dificilmente eu perguntava, com medo de fazer uma pergunta boba, né? E de me expor ou as pessoas darem risada de mim. Então, assim, quando tinha chamado oral, eu tinha vontade de faltar, né? E o trabalho de apresentação lá na frente, meu Jesus, eu tinha muita vergonha. Então, foi muito bom pra mim, um baita de um desafio, porque eu tinha que ficar à frente ali, às vezes tinha 50 pessoas ali, 50 alunos, 45, e você falando e todos olhando pra você. Olha, foi assim algo muito bom, porque na minha cabeça assim, eu jamais iria conseguir. Então, quantas vezes eu ia na frente do espelho, né, para treinar, para falar, mas foi algo muito bom. Então, e é verdade, a autossabotagem, ela sempre vai falar, você não pode, ela coloca barreiras para você não cruzar. Você concorda? Então, crescer, gente, exige o quê? Romper a versão antiga de si mesmo. Então, se você quer mudança, não tem outra forma se não houver o quê? Deixar essa versão antiga sua, né? E avançar. Não tem como você ter uma mudança se você não deixar para trás essa versão sua, tá? Isso pode ser assustador, sim, mas é necessário, tá? Porque você vai crescer e isso, amadurecer, isso ninguém tira de você. E são nesses avanços que o Senhor vai criando que conexões com outras pessoas, para que o propósito que o Senhor tem para nós, ele venha acontecer. Não vai acontecer você dentro da sua casa quietinho, né? Ou fazendo o seu jeito. Não, essa versão não está funcionando. Então, comece a deixar isso de lado. Deixe o Senhor fazer algo em você. Comece a falar sim para aquilo que você já falou não há tanto tempo. Desse desafio, seja começar um projeto novo, seja às vezes começar o curso de inglês, o empreendedorismo. Começa a mudar isso. Para de pensar, não dá, não posso, de você mesmo se auto-sabotar. Não faça mais isso não, tá? Muitas vezes você não fracassa por incapacidade. Sabia disso? Você tem condições, mas você fracassa porque no fundo não acredita que pode viver algo maior. E ninguém ultrapassa o nível da própria crença. Então olha o que a autossabotagem faz. Ela faz com que a gente adie projetos importantes. Deixa para depois. Faz com que haja uma procrastinação de decisões que poderiam mudar sua vida. Vamos deixar para amanhã, amanhã eu tomo essa decisão. Desistir quando está perto do avanço, diminuir seus talentos, comparar-se até se sentir insuficiente, aceitar menos do que merece. É isso que ela faz com a gente. Então ela cria uma zona de conforto que na verdade, gente, não é uma zona de conforto, é uma prisão confortável, vamos dizer assim. Então você não cresce porque tem medo de não sustentar o crescimento. Você não prospera porque teme não saber lidar com prosperidade. Você não se posiciona porque teme críticas. E esse ponto me pegava muito, tá? Eu sempre achava que outro tinha um argumento melhor do que o meu. Aí, eu me calava. Então, para se proteger de uma possível dor, né, muitos acabam limitando o próprio sonho. Vale a pena? Será que vale a pena? Não vale a pena. Abrir mão do sonho porque não quer enfrentar o que é dor. Mas veja isso com clareza, gente. Quando você limita o seu sonho por medo, você está dizendo ao seu futuro: fique do tamanho do meu trauma. E Deus nunca nos projetou, né, com um destino para caber dentro da nossa ferida. Mas de forma alguma. A autossabotagem é trauma tentando controlar o propósito. É o passado tentando definir até onde você pode ir. Provérbios nos alerta: como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você imagina que não é capaz, viverá como incapaz. Se imagina que não merece, aceitará o quê? Migalhas. Se imagina pequeno, se encolherá diante das oportunidades.
tá? Então você pode ter talento, pode ter chamado, mas se a sua mente não acompanhar o tamanho do sonho, você mesmo se interromperá. Olha só, gente. Então, muitos sonhos não morreram por oposição externa. Foi inimigo. Não, tá? Morre por limitação nossa, né? Algo que está aqui dentro de nós. E a pergunta que precisa ecoar hoje, sabe qual é? Quem colocou esse limite em você? Quem foi? Tá? Foi Deus ou foi uma experiência mal resolvida? Deus, ele é especialista em expansão. O medo é especialista em contenção, tá? E eu me lembro, uma das coisas que me fez assim, não querer me expor, quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 5 anos, 5, 6 anos, eu sofria muito bullying. Só que nessa época, gente, década de 90, 89, não tinha bullying, tá? Eu falo assim, criança enchendo o saco da outra, né? É isso que a gente falava, né? Mas era tanto bullying, então a pessoa que tirava sarro de mim, ela tirava sarro alto. Então ela falava as coisas, chamando a atenção de todo mundo. Então todo mundo olhava pra mim. E acabava dando risada também. Então cada vez mais eu me encolhi. Então eu queria aparecer menos. Então toda vez que alguém olhava pra mim, eu ia ter que me expor à apresentação alguma coisa, vinham gatilhos daquela época, quando eu tinha 5 anos de idade, onde todo mundo tirava sarro de mim. Eu era o centro de zoação, vamos dizer assim, né? De bullying. Então isso me marcou por muitos anos na minha vida. Foi muito difícil. Eu perdi muitas oportunidades. Deixei de tirar muitas dúvidas com os professores por causa da timidez, com medo de ser o centro da atenção e aquela cena voltasse de novo. Olha para vocês verem como as coisas são, né? Então eu falo assim que Deus, ele é especialista, né, nessa expansão. E o medo, ele nos contém, e é verdade. A autossabotagem nos mantém no quase cheguei lá, quase deu certo, né? Quase que lançou, quase tentou, né? Quase chegou daquele passo, mas não deu, né? Mas assim, nós não fomos chamados para viver no quase, tá? Nós somos chamados para viver na plenitude, e sonhos não crescem em mentes aprisionadas, tá? Por isso a renovação da mente em Romanos 12, 2 é urgente, porque quando a sua mente expande, a sua vida acompanha. E quando isso não acontece? O dia que você decidir acreditar naquilo que Deus diz sobre você, os limites vão começar o quê? A cair. Tá? E você vai perceber que o maior obstáculo nunca foi o mundo. Era a versão de que você tinha medo de crescer, de ser visto. Né? E se você acredita que que não merece prosperar, presta atenção nisso, tá? Você vai sabotar todas as oportunidades que chegar até você. Agora, se você acredita que não é amável, você vai destruir relacionamentos saudáveis. Se você acredita que sempre será pequeno, você vai ter muito medo de crescer. Então, a autossabotagem, ela trabalha em silêncio. Ela faz você procrastinar o que pode te elevar. Ela faz você desistir perto do avanço. Quando você está chegando lá, opa, não, melhor não. Ela faz você criar conflitos onde havia paz. Ela faz você escolher o que confirma a sua dor, não o que cura a sua história. Ela é um mecanismo de autoproteção, só que distorcido. Não tem nada de autoproteção aí não, tá? Você prefere falhar por escolha própria do que tentar e ser rejeitado novamente. Tá vendo? Se a nossa mente ficar condicionada a isso, gente, nós não vamos sair do lugar nunca. E vamos ser sinceros. Vou fazer uma brincadeira aqui. Levante a mão quem nunca passou por uma dificuldade na vida, seja de rejeição, de calúnia, de traição. Todos nós. Agora, vamos deixar isso nos aprisionar? Ser o que? A nossa régua, o nosso limite?
De jeito nenhum, tá? Nós não vamos sair do lugar ou viver aquilo que o Senhor tem para nós se continuarmos deixando com que a autossabotagem seja um sinal de proteção. Não é, tá? Quando você acredita mais nas mentiras do passado que na palavra de Deus, sabe o que acontece? Você está permitindo que a sua identidade seja moldada pela dor e não pela verdade. E Jesus, ele nunca morreu para que você continuasse vivendo preso às narrativas que te diminuem. Pense nisso, não é? Por que Jesus morreu? A autossabotagem é fé invertida. Você acredita, só que acredita no pior, tá? Por exemplo, tem uma situação, né, de uma pessoa. Ela já cogitou de mudar de casa, né? Faz muito tempo que ela mora no mesmo endereço, só que ela tem medo de mudança. Então ela fala assim, e se lá for assim? E se nessa casa acontecer isso? Eu falei, mas por que você não começa a pensar, e se não acontecer nada disso, se lá for uma bênção também? Olha o que você vai perder. Então ela mesma falou assim, olha, por causa do medo, da insegurança, eu não vou. Olha, gente, que coisa. Então a gente sempre acredita, só que acredita no pior. Então você às vezes profetiza sobre si mesmo fracasso. Você declara incapacidade, você constrói limites invisíveis e tudo começa onde, gente? Aqui, ó, no pensamento. Então a cura da autossabotagem começa quando você confronta suas crenças. Não tem como, não tem um segredo, uma mágica ali. Você vai ter que dar esse passo, a confrontar suas crenças. Começa perguntando, quem disse que eu não sou capaz, hein? Quem definiu que eu sempre erro? Isso de fato, isso é um fato ou é o trauma falando? Tá vendo? Você já começa a identificar. Então, nem tudo que você pensa nós já aprendemos, é verdade. Nem tudo que vem na nossa cabeça é verdade. Às vezes, apenas é uma repetição da ferida que já está aí há tantos anos. Você não é o erro que cometeu, entenda isso. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é a queda que enfrentou. Você precisa começar a quebrar isso dentro de você. Você é aquilo que Deus diz que você é e ponto. E quando você começa a acreditar nessa verdade, o comportamento começa a mudar. Tá? A autossabotagem, ela nos paralisa. Já a verdade, ela nos posiciona. Então hoje, escolha vigiar os pensamentos. Não deixe vir essas coisas. Começa a fazer esses tipos de perguntas e identificar. Por que você está pensando nisso? Toda vez que fala de começar o inglês, por que você já fala isso? Ou de tirar a sua carteira de motorista, por que você fala isso? Ou de se inscrever naquele curso, ou de abrir uma empresa, por que você fala isso? Comece a identificar, tá? Aquilo, gente, que nos alimenta internamente, vai nos manifestar externamente. Então, por isso que nós precisamos vigiar na nossa mente, tá? Hoje, chegou o momento de você quebrar com esse ciclo. Mas para isso, dê um passo, o primeiro passo, e identifique por que você se sente assim quando chega a hora de avançar nesse ponto, tá? A hora que você começar a identificar, você mesmo vai perceber que não tem nada aí que é de Deus falando com você. Que, não tire sua carteira, não abra empresa, não fale isso, não fale aquilo. Você vai começar a identificar, tá? Porque a hora que você entender o que é Deus falando com você, mas o que é a autossabotagem, por causa daquele trauma, daquela situação, igual eu falei de mim, né? Daquela situação que aconteceu tantos anos atrás, ela que está te paralisando, você vai começar a separar. Você vai falar assim, opa, não é Deus aqui não. Ou esse daqui é o Senhor, ok, mas isso daqui não é. Então eu vou avançar. Lembra que eu falei? O Senhor nos chama para expansão, tá bom? Gente, é isso. Que hoje seja um tema de uma mudança na sua vida, né? Um assunto de mudança. E eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor, você vai conseguir dar esse passo de avanço, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!